Para quem pensava que isso nunca aconteceria, isso daqui é uma baita surpresa, porque a Honda está lançando no Brasil o Civic Type R. Isso me deixou empolgado também, eu nem dormi direito essa noite. Hoje nós vamos entender definitivamente por que esse esportivo é tão cultuado no mundo inteiro. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho para ser notificado a cada novo vídeo e apontando seu celular para esse QR Code aqui, você pode assinar todo o nosso conteúdo. O Civic Type R já tem 25 anos de mercado e boa parte desse tempo ele passou provando que carros esportivos com tração dianteira podem ser, sim, muito rápidos. Inclusive, hoje ele é um recordista de tempo no circuito de Nürburgring e também em Suzuka. Não é à toa. O fato é que esses 25 anos foram tempo suficiente para o Honda Civic passar a ser fabricado no Brasil, sair de linha no Brasil, e nesse meio tempo nós já até vimos que o Civic SI era mais lento do que o Civic Touring. Só que agora ele está aqui em sua versão mais potente, para deixar esse passado no seu devido lugar, porque tudo que ele faz é muito insano. Também tem um fato bem interessante que essa carroceria aqui é hatch. Então quando o Chevrolet Cruze hatch sair de linha no final do ano, ainda teremos um hatch médio para manter essa categoria. Começou a chover e eu tive que vir aqui para dentro, mas em resumo, o grande segredo para esse carro continuar sendo o recordista de tempo entre os carros de tração dianteira está aqui. Mas, digamos que o carro que é recordista lá fora não é exatamente o mesmo carro que vem para cá. Porque esse motor 2.0 turbo com injeção direta, ele teve uma redução de potência aí, que pode chegar aos 33 cavalos dependendo da sua referência. Esse motor, ele tem 330 cavalos na Europa, alguns dos 320 cavalos nos Estados Unidos e aqui no Brasil são 297 cavalos. Agradeça ao álcool da nossa gasolina, porque, de acordo com a Honda, esse é o motivo para ele ter essa redução. É um pouco triste, mas enfim. Ainda é um baita motor, a gente só não sabe o tempo de aceleração de 0 a 100, porque a Honda não divulga, e a gente também nunca vai saber qual o tempo dele em Nürburgring. Talvez em Interlagos, Tarumã, né? Autódromo de Brasília, essas coisas assim. O fato é que o motor do nosso Civic Type R, ele é até mais fraco do que a geração passada no resto do mundo. Isso é um pouco triste, mas o ganho de torque ficou. São 42,8 kg de torque, 2 kg a mais do que na geração passada, só que ela está sendo entregue numa faixa de giro menor, de 2.600 a 3.500 RPM, sendo que na geração passada era 2.500 e foi reduzido, pelo menos em outros mercados, para 2.000 RPM. Isso faz uma diferença na hora da entrega de força. Mas, enfim, temos um Type R aqui e isso é melhor do que nada, né? Esse é um carro que te ganha nos detalhes. É detalhes como um turbo com um fluxo melhor, um arrefecimento do coletor de escape, ou a frente, essa estrutura que suporta toda a frente, feita em resina para ser mais leve. O capô também é feito para ser mais leve, porque ele é feito de alumínio. Isso aqui, mais leve que isso, só fibra de carbono. E também tem as entradas de ar, as tomadas de ar. Aqui, essa grade ela é maior para ter um melhor arrefecimento, porque o intercooler do motor está exatamente aqui atrás. Tem uma tomada de ar de maior vazão, porque o ar precisa ser canalizado para cá, e isso realmente acontece, isso inclusive aumenta o downforce do carro em velocidade mais alta. E aqui tem uma tomada de ar para arrefecer o freio. Tudo isso pensado para melhorar o desempenho desse carro na pista. O fluxo de ar tomado ali na frente vem arrefecer o freio e isso chega a reduzir a temperatura dele em até 60 graus na comparação com a geração passada. Existe também um ar canalizado por aqui, movendo a pressão aerodinâmica de uma forma que otimiza o desempenho do Civic e sai por aqui para a direção da porta. Isso melhora também
o desempenho, a dinâmica do carro quando você vê num contexto inteiro. Assim como essa saia lateral preta. Ela não é algo essencialmente visual, estético. É funcional, é pensado para canalizar o ar na lateral e diminuir o arrasto. Outro detalhe importante é que essas rodas aqui, elas têm 19 polegadas, sendo que no modelo anterior eram 20. Essa redução tem a ver tanto com a resistência da roda e o efeito que ela proporciona na dinâmica do carro e também no conforto, porque por mais que ele seja um esportivo muito visceral na pista, é um carro de rua também. Então era necessário ter esse compromisso também com o conforto. Os freios são da grife Brembo, ou seja, pneus Michelin Pilot Sport, freios Brembo, rodas funcionais, digamos assim. É de fato um carro pensado para ser esportivo e muito rápido. Não é um carro cosmético apenas com motor muito potente. A suspensão desse carro também recebeu um talento especial. Além dos amortecedores serem magnéticos, com ajustes em 3 níveis de rigidez, justamente para ter o equilíbrio entre conforto e esportividade, a geometria da suspensão é específica. Ali na dianteira, o ângulo de caster é um pouco mais aberto, na verdade ele é visivelmente mais aberto, para o carro ter mais aderência, não sair tanto de dianteira, ter mais suporte na dianteira em curvas de alta. Também tem o fato de esse chassi ser muito mais rígido. Então tudo isso proporciona um comportamento dinâmico diferenciado. E essa asa traseira aqui, já começando a parte da traseira, ela é funcional, gera até 59 kg de downforce a 200 km por hora e até esse braço aqui dela, dessa asa de alumínio, tem um formato pensado para ser perfeitamente aerodinâmico, sem prejudicar a função da asa. Então, é a forma em prol da função. A traseira do Honda Civic Hatch tem suas particularidades na comparação com o sedã que é vendido aqui no Brasil na versão híbrida. Mas vamos nos ater às diferenças do Type R. Veja, isso daqui são falsas saídas de ar, certo? Sim, mas esse ressalto aqui, essa entrada, essa reentrância na carroceria, gera uma zona de baixa pressão que melhora o fluxo de ar. É basicamente a mesma função desse extrator que vem aqui de baixo e também proporciona uma melhoria na aerodinâmica. Na verdade, tudo isso daqui diminui o arrasto e a turbulência do ar que passa pela traseira do carro. Seja o ar que está dentro da caixa de roda, seja o que está passando aqui por baixo. Então também é um ganho, são componentes funcionais, elementos funcionais na carroceria do Type R. Assim como essas 3 saídas de escape. Aqui tem uma válvula que vai aumentar, deixar o ronco um pouco mais vivo. Dizem até que o ronco desse carro chega muito perto dos VTEC aspirados do passado. Será? Enfim, esse é um belo conjunto, assim como a frente, o logotipo é vermelho, isso é uma tradição nos Type R, e essa tampa do porta-malas, deixa eu abrir aqui, ela não é de aço, ela é de material composto, compósito, plástico, justamente para ser mais leve. Ela é 20% mais leve do que uma tampa de aço nas versões convencionais que nós nem temos no Brasil nessa carroceria. E falando de porta-malas, como se alguém se importasse muito com isso, a capacidade original era de 410 litros, só que temos um step temporário aqui, nossa tradição brasileira, roubando algum espaço, mas eu acho que ninguém se importa com uma capacidade de porta-malas reduzida. É um Civic Type R, né? Vamos seguir. Sabe o que o Civic Type R tem em comum com o Up TSI? No final, o Up TSI também era um carro de 4 lugares, porque aqui atrás não dá para levar 3, pelo menos ele admite isso, e coloca os porta-copos bem aqui. Não tem aquele rebatimento, nada. Então, bem, vai ter que se contentar com 4 pessoas, não tem grandes mimos, não tem saída de ar, não tem USB aqui atrás, tem o banco em camurça também, e com os cintos vermelhos. E você vê toda a estrutura dos bancos, concha dianteiro, aqui é tecido e aqui em cima no ombro é plástico. Ah, será que é para se segurar aqui na aceleração? Não sei. Mas quem se importa? Vamos lá para frente.
Putz, pra que ficar aqui atrás? Finalmente a dianteira, que é de fato a parte que mais merece destaque nesse carro. Tanto que os próprios bancos dianteiros são vermelhos, ao contrário dos traseiros. São bancos concha, dão um apoio lateral muito bom e eles acabam combinando com todo o carpete vermelho. Inclusive, eu tenho que falar disso, não é possível. São os tapetes Type R, talvez as coisas mais conhecidas, né, dessa insígnia esportiva da Honda. Você deve ter visto isso aqui escrito de vários jeitos, até Type com A, que, bem, tem cópias por aí, né? Muita gente coloca em seus carros capa de volante, tapete, enfim. E a decoração continua aqui na frente, com o logotipo vermelho no volante, como manda as regras da Type R, o volante de camurça com costura vermelha. O quadro de instrumentos ele assume um grafismo próprio quando você ativa o modo Plus R, que é o modo mais esportivo. E tem a faixa no painel fosca, a plaqueta de identificação dessa unidade, esse daqui é o 5101, sendo que só 99.999 serão fabricados para o mundo inteiro. Isso é importante, depois eu falo melhor disso. E tem o mais esperado câmbio manual de 6 marchas, com essa alavanca de alumínio, o engate bem justinho, vou falar disso na hora que estiver dirigindo, mas é uma coisa muito importante desse carro. É o mesmo câmbio de antes, mas nessa nova geração as relações de marcha ficaram mais próximas, ou seja, encurtaram as marchas para melhorar justamente o desempenho do carro em circuito, que é para onde ele foi de fato feito. E aqui ele ainda tem um sistema chamado Honda Log R, que é um data logger integrado à central multimídia do carro. Então, tendo o mapa da pista, você gravando durante uma passagem, enfim, você consegue acompanhar a sua evolução e o carro consegue te indicar como você pode melhorar, como atacar melhor uma curva, como contornar ela melhor, enfim. E o mais legal é que o aplicativo feito para o celular do proprietário permite usar a câmera do celular pendurado aqui no para-brisa, usar a gravação da pista junto com as informações de velocidade, marcha, força G lateral, tudo isso exibindo na tela e até distribuindo dali mesmo a imagem para YouTube, Twitter, qualquer rede social. É um negócio que vai dar bastante o que falar, até para ter aquela comparaçãozinha saudável entre os proprietários. E, por fim, preciso destacar que ele tem freio de estacionamento elétrico com função auto-hold até, uma coisa, né, que une o mundo do carro automático com o mundo do carro manual, e tem carregador por indução para celulares, ou seja, ele tem grande parte das tecnologias, dos sistemas com os quais os proprietários de Civic estão acostumados, pelo menos nas versões mais caras, ou na atual versão híbrida, sendo que tem um câmbio manual e um baita motor ali na frente. Agora a gente tem que botar esse motor à prova lá na pista e eu estou muito ansioso para isso. Bom, essa infelizmente não é a minha primeira impressão do Civic Type R, mas perdemos um grande momento, porque esse carro é incrível. Agora eu tenho que fazer uma voltinha um pouco mais comedida aqui com o carro para tentar falar um pouco do que eu senti dele. Eu prometo que eu vou dar umas aceleradas para você tentar ter a mesma emoção, mas é simplesmente emocionante. Por quê? Esse carro, ele não tem limite, você não sente o limite dele. Ele não... O que ele tem de motor, digamos assim, embora seja bastante, são 297 cavalos aqui na especificação brasileira, ele suportaria muito mais potência, pelo menos é essa a sensação que ele passa. Porque quando você entra numa curva quente, acelerando, o bloqueio do diferencial evita que ele saia de dianteira, te traz para dentro da curva, você nem sente o pneu começar a reclamar. Tudo bem, piloto mediano falando, né? Talvez um piloto de verdade consiga... Na verdade, eles conseguem tirar tempos recordes, né? Tanto que esse carro é recordista em Nürburgring e em Suzuka, entre os carros de tração dianteira. Mas dá uma sensação muito boa, uma aceleradinha assim. Você sente, talvez, que a roda externa
tente fazer alguma coisa, mas não acontece. A direção é muito precisa, tem um peso perfeito, ela tem pinhão duplo, ela tem duas relações, então quando você está fazendo a curva, ela muda a atitude e fica mais rápida na resposta. O chassi é muito bom, eu já havia ficado bem impressionado com o Civic híbrido, e esse carro ele ainda é mais rígido do que o híbrido, é 16%, quase 16% mais rigidez que ele tem. Então isso também faz uma grande diferença. A geometria da suspensão dianteira, que é uma McPherson com um duplo eixo, enfim, é um sistema que ele deixa o cubo da roda distante do amortecedor e o amortecedor fica fixo. Então a inclinação do amortecedor muda muito menos, ele não acompanha a inclinação da suspensão dianteira. Então o carro fica mais preciso também. E isso é o que permite que um carro com tração dianteira tão potente seja tão rápido, não seja uma máquina de fazer viúva, como se pregava décadas atrás. Falava-se que 200, 250 cavalos era o limite para um carro de tração dianteira. E não. Lá na Europa esse carro chega a 330 cavalos, né? Nossa gasolina meio que puniu esse carro, mas ainda é um carro muito impressionante. Vou terminar essa volta aqui no Velocitar e vamos fazer um 0 a 100 para você sentir. Até porque eu não consigo ainda te dizer o 0 a 100 que esse carro faz. Nós ainda não levamos ele para pista de testes e a Honda não divulga seus valores, seus tempos. A geração passada fazia 5,7, essa aqui faz 5,4. Então eu vou mudar aqui para o modo mais esportivo, que é o Plus R, e vamos fazer uma arrancadinha de 0 a 100 aqui. Vamos lá. Ele vai usar o indicador de troca de marcha para me dizer quando tem que passar a segunda, terceira, enfim. Vamos lá? Rotação. E vamos. Primeira. Antecipei um pouco. 100. 100 é o limite da segunda. É rápido, viu? E que aderência. Eu podia ter ido até um pouco mais rápido se eu tivesse explorado melhor a primeira marcha. Mas acontece. Esse aqui é o tipo de carro que você só se acostuma depois de algumas voltas. Você, na verdade, você vai encontrando o limite do carro, volta após volta. Você vai tentando encontrar, né? Eu não sei se eu conseguiria no primeiro dia fazer isso, infelizmente. E olha o ronco que ele tem. Ele aumenta o ronco no modo Plus R. Ele muda até o tempo da resposta do ataque automático, que é essa subida de rotação que teve aqui na hora que eu fiz a redução de marcha. Ele fica mais intenso nesse aspecto, a direção fica mais precisa, o mapa do motor fica mais responsivo, enfim, também tem um sistema de válvula no escape que aumenta, deixa o ronco mais encorpado. É aquela receitinha básica de um esportivo que você ainda inclui os amortecedores magnéticos ajustáveis. Tem 3 modos, né? O Conforto, o Sport e o Plus R, o Sport Plus R, e fica ainda mais firme. E essa resposta do motor é demais, é muito bom mesmo. Acelerando então, melhor ainda. Outra coisa, esse câmbio é muito bom. É difícil comparar, mas embora sejam muito raros, os HR-V Honda Civic da 10ª geração, da 9ª geração na verdade, eles tinham um câmbio manual muito bom. Os câmbios da Honda são muito bons, só que ninguém comprava esses carros, então pouca gente sabe disso, mas é muito bom. E nesse daqui você consegue cruzar as hastes, né, do câmbio, as posições muito rápido. É quase uma reta na redução. É impressionante. É um carro muito impressionante. Alerta sonoro é justamente a luz de troca de marcha me indicando aqui o momento certo dessa troca.
mim, dirigir esse carro aqui é a realização de um sonho de muitos anos. E é um sonho que tem preço. Já contaram pra gente. Ele vai partir dos R$ 429.900. É caro. É um sonho daqueles bem quase inalcançáveis. Mas esse primeiro lote de carros que vem, pelo menos nesse ano de 2023, ele é um pouquinho mais caro porque ele tem sistemas de segurança, como monitor de ponto cego, alerta e frenagem de tráfego cruzado traseiro, e aí o preço vai para R$ 434.900. A Honda tem até uma projeção de números de quantidade de carro que vem para o Brasil. Nesse ano serão cerca de 100 carros, mais 100 no ano que vem, e assim consecutivamente. Então vai ter mais carro no Brasil esse ano, sendo importado do Japão para quem quiser. Mas, olha, é até bastante, porque a geração passada do Civic Si só teve 130 unidades importadas para o Brasil. Aquela que só teve motor 1.5 turbo e também câmbio manual. Então já é um grande avanço. E também um prenúncio de um grande embate, porque nos próximos meses, na verdade ali entre junho e julho, estreia no Brasil o Corolla, na verdade o GR Corolla. O Corolla Gazoo Racing, que é também o Corolla Hatch com motor 1.6 turbo, que para o mercado externo tem 304 cavalos. Vai que a potência dele também reduz aqui para o Brasil. E aí teremos uma boa disputa, porque o Corolla também tem câmbio manual, também é muito potente, também promete tempo de volta muito rápido, mas tem um pequeno detalhe, ele não tem tração dianteira, ele tem tração integral. Então vai ser uma disputa bem interessante, como aquela que anos atrás nós tínhamos entre Golf GTI e Civic Si. Estamos levando essas disputas para um patamar completamente diferente. Quem diria que dois carros de tiozão do passado, Corolla e Civic, iam brigar na casa dos 300 cavalos, não é mesmo? E é isso. Esse é o incrível Civic Type R e eu vou voltar para casa muito feliz de ter dirigido esse carro. E é isso. Até o próximo vídeo. Nos vemos por aí. E não se esqueça, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até com carro japonês.